Pode Amigos, sou Eliette Lopes, estamos aqui hoje para o nosso segundo episódio do Pode Zé. O Pode Zé é uma proposta de um bate-papo informal sobre prestação de contas eleitoral e partidária com o nosso contador José Alberto Anísio, Beto Anísio, não é Beto Anísio? Isso. Beto Anísio é contador há vários anos e especialista em prestação de contas eleitoral e partidária. Temos aqui hoje também o Leilson, novamente conosco, né? Leilson é um apaixonado por política, encantado por esse universo e vai contribuir hoje com a gente com esse bate-papo. O nosso tema de hoje é gastos eleitorais e sua materialidade. Beto Anísio, o que é isso? Gastos eleitorais são todos aqueles gastos que são efetuados pelo partido e pelos candidatos dentro do período eleitoral. Tudo que realmente vai se relacionar diretamente com a campanha eleitoral, dentro da legislação disposta pelos tribunais regionais eleitorais. Então todos os recursos e todos os gastos. Todos os gastos em relação a material de propaganda eleitoral, pessoal de militância, pessoal administrativo, mídia, advogado, contador, combustível, locação de veículo e assim sucessivamente. Entendi. Leilson, você tem alguma dúvida? Normalmente a gente fica, quando fala em gastos, nós temos a preocupação de limites, né, Beto? Existem limites? Onde tem segundo turno, como funciona? É diferente do primeiro turno para o segundo? Realmente existe um limite, esse limite é fixado a partir, em regra geral, até dia 20 de julho pelos tribunais eleitorais, né? E aqueles municípios onde tem segundo turno, o que foi fixado no primeiro turno, em especial para o candidato a majoritário prefeito, para o segundo turno ele aumenta em 50% do que foi fixado para o primeiro turno, né, em regra geral, né, e assim sucessivamente em relação ao período da campanha, o que não pode é extrapolar esses limites. E levando em consideração todo esse limite de gasto, o que é realmente contabilizado? Dentro desse limite de gasto são contabilizadas todas as despesas partidárias voltadas para a eleição, dentro desse contratado pelo partido, o que foi contratado também pelo candidato em relação para suprir as suas despesas de campanha. É bom cuidar com as despesas indiretas, aquelas despesas que o partido faz. O partido compra material, tanto impresso quanto adesivado, e muitas das vezes doa para o candidato, chamada dobradinha, né, material casado. Isso o candidato tem que cuidar muito, porque se ele recebe o teto, ele precisa estar atento com essa dobradinha, porque tem que ser lançado na conta do pagador, se for o partido, ou na conta de quem recebeu como estimável. Se for o candidato que doou para outro candidato, no caso majoritário, às vezes doa para o candidato a vereador, também tem que ser informado nas duas prestações de conta, proporcionalmente, né, ao que ele vai usar ou ao que ele vai repassar para o candidato a título de doação estimável. Certo. Beto Anísio, o que ocorre em caso quando o candidato ultrapassa esse limite? Ultrapassou o limite, você já é sujeito a uma multa de 100% do valor que excedeu o limite fixado pelo tribunal. E esse limite é contado tanto o limite de despesas pagas financeiramente quanto despesas estimáveis, em regra geral. E, sendo excedido esse valor, você pode ser até sujeito a condenação por abuso do poder econômico, podendo também ser levado a não diplomação ou cassação de diploma caso seja eleito, e assim sucessivamente. Me detalha para a gente o que são essas chamadas despesas estimáveis. Despesas estimáveis são quando eu recebo, eu sou candidato a vereador e eu recebo material do partido ou do candidato a majoritário para me utilizar na minha campanha. Essa despesa eu não tenho desembolso com ela financeiro, ela vem para mim como forma estimável. Eu recebo lá
1 milhão de santinhos. Quanto custa 1 milhão de santinhos? Custa R$300. Ele vai me passar esse valor estimável em santinhos e eu vou informar na minha prestação de conta que eu recebi em santinhas a quantia estimável de R$300. Entendi. Obrigada. Existe período permitido para início e fim de gastos com a campanha? Existe. Para os candidatos, principalmente para os candidatos a vereador, o interessante, vereador e candidato a majoritário, que eles iniciem o período de gasto a partir da data que, após o registro de candidatura e data em que ele saiu o CNPJ, ele já pode contratar. Ainda mais, eles têm que abrir a conta. Em seguida, saiu o CNPJ, abre a conta bancária de imediato. São 2 fatores principais para você ter o início de gasto. O início de gasto começaria a partir daí, né? Porque os gastos, eles se efetivam diretamente na data da contratação. Se eu não tenho conta aberta, se eu não tenho CNPJ, como é que eu poderia contratar alguma coisa se eu ainda não tenho CNPJ? Isso para candidato. E para partido, existe o limite para o início? Para o partido, em regra geral, o CNPJ ele é aberto já com antecedência, né? Já existe há muito tempo. E em período eleitoral ele abre também as contas exclusivas para a campanha. Mas ele só pode efetuar o gasto, começar o início dos gastos eleitoral em regra geral, a partir do dia 20 de julho, né? Ou a partir da data das convenções, né? Ele já começa a ter o preparativo, né, para as campanhas dos seus candidatos, né, a majoritário e a proporcional, que são os vereadores, né? Então, tudo aquilo que realmente o partido vai contratar para dar o suporte, dar o apoio para o seu candidato, eles poderiam começar a partir daí. Mas, em regra geral, eles começam sempre após as convenções, né? Que seria o ideal. Certo. Eu sei que a gente comentou no início desse episódio, mas detalha pra gente quais são os principais gastos eleitorais e qual é a sua materialidade. Em regra geral, numa campanha eu tenho material gráfico, tanto impresso como adesivado, né? Tenho propaganda, mídia e propaganda escrita, falada, televisada, né? Mídias sociais, aluguel de imóvel para efeito de comitês, aluguel, locação de veículo, alimentação. Aí você tem também pessoal de militância, você tem carros de som, você tem despesa com comício e eventos, você tem despesas com doações para outros candidatos em relação ao partido, né? Despesas com carreatas, né? Em relação a combustível e para essas carreatas você também tem que, além de fazer a carreata, você tem que comunicar com antecedência à Justiça Eleitoral, despesas com advogado e contador, embora essas 2 despesas ela não entrem no limite de gasto. Então, a materialização em regra para despesa, o que o TRE fiscaliza em regra geral? Ele fiscaliza se a despesa que você pagou, ela foi efetivamente realizada. Vamos supor, você contratou o material que a gráfica fez, você distribuiu o material, você recebeu a nota devidamente completa, bem especificada, né? Você vai fazer despesa com mídia, você tirou foto, você registrou aquela movimentação, você tem que registrar tudo. Então, além de eu contratar o serviço, eu tenho que comprovar através de fotos, relatórios, é isso? Exatamente, você tem que registrar isso. Por quê? Porque muitas das vezes o TRE, lá no artigo 60, da própria resolução 23.607, o analista, se ele tiver em dúvida, ele pode pedir qualquer coisa acessória. Então, supor, uma pesquisa de intenção de votos. Registrou no TRE, bacana, tudo bem. Mas quem é que fez a pesquisa, de que forma foi feita, todos os relatórios, pessoal que ele usou para fazer essa pesquisa, tem todo
um aparato, é a mesma coisa. Você pegar a alocação de carro, de quem foi locado, quem era o proprietário, de que forma, quem conduziu, quantos carros foram. Aí você também tem a parte de militância de rua, foto do pessoal distribuindo material, foto do pessoal fazendo a campanha de rua, carro de som em rua. Tudo isso prova que realmente houve aquela despesa e eu posso realmente pagar com recurso que veio para a campanha exclusivamente, ou recurso próprio para a campanha, ou recurso advindo do fundo partidário ou do FEFC, né, que é Fundo Especial para Financiamento de Campanha, que é um recurso extremamente fiscalizado, do fundo partidário e do FEFC. Então tem que ter muito cuidado para a comprovação desses gastos, ou seja, nota fiscal muito bem preenchida, detalhada, contratos detalhados e, se possível, em alguns casos, relatórios anexos daquilo que o prestador de serviço ou o que vendeu o produto ou a mercadoria pode fazer de acessório para comprovar isso. Então eu entendi o seguinte, é preciso que o coordenador, né, responsável por isso, porque o candidato ele está envolvido em lidar com o público, né? Então, assim, ele precisa ter esse coordenador. Quando a documentação chega até o contador, até você, ela precisa vir com nota fiscal, com todo o relatório, com todo o detalhamento, porque você precisa dessa documentação para inserir no sistema, para finalizar, para fazer a prestação de contas, é isso? Realmente tem que vir o candidato, o partido, ele tem que ter as pessoas auxiliares, coordenadores de campanha, os coordenadores financeiros, atento a essas pequenas informações que precisa. Por isso que a gente dá uma consultoria preventiva para que eles consigam se situar de forma bem ampla, de forma simples, daquilo que eles têm que, da forma que ele tem que contratar, de que forma que ele tem que receber o documento e assim sucessivamente. O controle de combustível, vamos supor, se eu comprei combustível, é lógico que eu vou ter que ter carro. Quais carros? Eles têm contrato? Eles são locados? Eles são cedidos? Eles são de que forma? Eu vou ter que fazer na contratação de combustível, quando eu for utilizar, eu tenho que ter um relatório semanal para onde que foi aquele combustível. Eu usei em que carros, eu usei de que forma, né? E por aí vai, semanalmente durante toda a campanha, porque o TRE pode pedir a qualquer momento. É raro pedir, mas ele pode pedir. Então é melhor prevenir. Então todos esses controles, principalmente o controle financeiro desses gastos, é importante que o candidato e o partido tenha num momento eleitoral. E também ter certeza, não é, Beto, que o contador, ele só lança as despesas, ele não é responsável pelo gasto que se foi feito de forma errada, ele orienta, não é isso? Eu sempre digo o seguinte, o contador e o advogado, ele é 5% de uma campanha, os outros 95% é a execução da campanha na rua, a execução dos coordenadores de campanha no efetivamente do gasto daquela despesa que está sendo realizado, né? Ele compra, ele pega a nota, ele certifica a nota, vê se está tudo certinho para depois pagar o fornecedor. Isso é importante, pagar sempre depois que você recebeu o documento e conferiu. Se ele tiver dúvida, manda o documento pelo Zap para o contador ou para o advogado, dependendo do tipo, se for contrato, alguma coisa, para ver se está tudo ok, tudo devidamente assinado, para depois ele poder pagar. E só pagar a partir do momento que o produto ou o serviço for entregue, que isso é importante. É importante a fala do Beto, né, de ter essa preocupação, porque a gente entende também que no período de campanha eleitoral existe a questão da oportunidade, principalmente para aqueles profissionais que a gente chama dito formiguinha, né, que são as pessoas que estão ali na rua, que vão pedir o voto, vão trabalhar, e ter essa preocupação de contratá-los, porque muitas das vezes no ímpeto de querer ajudar, você vai acabar se prejudicando caso você não tenha toda essa documentação comprobatória, ou ainda ficar na dúvida se saber se de fato essa despesa eleitoral ela vai ser feita pelo candidato, se vai ser feita pelo partido. Como é que a gente trata isso, Beto? Exatamente. Se você for falar de formiguinha, quer dizer, aquele pessoal de militância, o TRE estabelece um limite quantitativo do vereador, ele pode contratar até X pessoa, dependendo do município, né, vai de acordo com a população, o candidato a prefeito também. Então, você não pode estourar esse limite com o pessoal, quantidade de pessoal de militância, porque se você estourar esse limite,
Isso pode ser caracterizado como compra de voto indireta. Outra coisa, você não pode estourar também o limite de locação de veículo, que é 20% do valor do gasto que você teve durante a campanha. Alimentação de pessoal também tem um limite de gasto de 10% do gasto que você teve em toda a campanha. Então são detalhes que o contador, o advogado vai poder repassar para a equipe do candidato para que eles acompanhem esse limite, embora a gente já acompanha previamente, porque a gente recebe a documentação quase que diária ou semanal, a gente tem um controle prévio preventivo para orientar o próprio candidato ou partido no momento que aquilo está chegando próximo ao limite. De que forma o candidato ou partido ele poderá efetuar esse pagamento dessas despesas para garantir a segurança de todo esse processo? Olha, transparência é o ponto principal. Eu só posso pagar um fornecedor através de transferência bancária, ou Pix, ou cheque, em regra, na conta realmente do fornecedor, de quem efetuou o serviço ou de quem me vendeu determinado produto, justamente para evitar problemas com a justiça eleitoral ou problemas com terceiro. Eu não posso pagar uma coisa a terceiro, né, diferente daquilo que eu contratei, né? Jamais. Então, por isso que existe a conta bancária, transferência direta na conta de quem me forneceu o produto, devidamente com nota fiscal ou com contrato, dependendo do tipo de serviço ou de produto. Isso é importante. Beto, quais são os documentos comprobatórios que o fornecedor deve entregar ao candidato ou partido no ato do pagamento? Em regra geral, uma nota fiscal detalhada do objeto, daquilo que ele comprou efetivamente, comprovando a entrega do produto, ou um contrato, dependendo do serviço, discriminado, com relatório anexo, com foto, com tudo aquilo que realmente materializa que aquela despesa contraída foi devidamente efetivada. Isso é importante. Então, você jamais pode pagar um fornecedor sem que você tenha, com antecedência, a nota fiscal, contrato, né, em mãos, e também o serviço ou produto devidamente entregue, né? Eu sempre falo, enquanto você está com recurso na mão, não pagou ainda, você manda. Depois que você passou para um terceiro e ele ficou de te entregar e não entregou, você se incomoda, você fica ligando, e o fornecedor some e não te entrega nada, e fica ruim. Isso é ruim para o candidato, é ruim para o partido e pode dar problema futuro. É verdade. E, Beto, quais são os gastos que são proibidos? Aquilo que eu não posso? Em regra geral, o que você não pode é doar camisetas, doar chaveiros, doar boné, boto. Várias coisas que caracterizaria no passado compra de votos, você não pode doar mais. Caneca, não pode doar nada que caracterize uma compra de voto, de forma nenhuma. Então, se eu fizer... eu quero dar um mimo numa reunião, eu quero fazer uma caneca, eu não posso. Não pode. Quero ajudar reunião, uma família. A única coisa que você vai é água ali pro pessoal tomar, que não tem jeito no calorão que Rondônia você só pode dar água e olha lá, né? Tem ali a garrafão d'água com os copinhos, todo mundo toma, mas em regra geral não pode, justamente para evitar essa interpretação que pode caracterizar compra de voto indireta ou coisa parecida, né? Porque a gente nunca sabe como vai se comportar quem vai nos representar perante a justiça eleitoral depois. Fulano está comprando voto indireta, então pode caracterizar e pode causar um dano irreversível para o candidato. Entendi. Antigamente as pessoas faziam muito essa contrapartida, né? Os candidatos, eles doavam telhas, doavam panelas de pressão, você dava a tampa da panela, depois o restante da panela para garantir o voto. É verdade. Então realmente eu acho que são mecanismos que permitem com que você tenha uma eleição mais equalitária, né? Permitindo com que aquele que não tem esse poder aquisitivo financeiro, ele possa ter uma disputa mais próxima, mais dentro do ideal. Isso é o que o legislador propôs, né? A legislação eleitoral ela
ela propôs a fazer o equilíbrio, você tem um limite de gasto, você tem um limite de arrecadação, né? Tudo isso limitou para quê? Para que aqueles menos favorecidos financeiramente, eles possam concorrer talvez no mesmo nível, né? Isso é importante, isso facilita, isso dá uma transparência maior, né? Para o candidato. O eleitor, a gente sabe que tem eleitor de tudo quanto é tipo, alguns pedem algumas coisas que são até impossíveis, né? Que não pode, eu acho que o candidato tem que explicar para ele que é proibido pela legislação eleitoral e que não pode fazer algum ato que seja prejudicial à própria campanha do candidato. Nós estamos aqui no Pode Zé e nós falamos do que não pode, Zé. E agora queremos saber o que pode, Zé. Pode o candidato ou o partido, para pagamento de despesa de pequeno valor, fazer um fundo de caixa? Ele pode. Esse fundo vai até 2% do valor dos gastos que ele tem. 2% e ele só pode para pagar despesas de até meio salário mínimo. São pequenas despesas. O fundo de caixa é aquele caixinha com algumas despesas pequenas que muitas das vezes fica difícil de você vai para uma linha, às vezes você saca um recurso para você pagar algumas despesinhas do dia a dia lá, né? Porque lá não tem internet, lá não tem acesso. E aí você, até para abastecer em alguns lugares que você precisa, que às vezes não tem, você usa aquele pequeno fundo de caixa pequeno, não superior a meio salário mínimo. E em relação, por outro lado, a despesa do próprio candidato, ele não pode pagar com recurso da campanha, tá? Dele, como candidato. Eu não posso dar a despesa do meu carro, a gasolina do meu carro, o meu telefone. O motorista que vai comigo, eu não posso pagar ele com recurso da campanha. Eu não posso pagar ele com recurso da campanha. Isso é proibido. Eles são considerados despesas minhas, como se fossem próprias, né? Hospedagem, alimentação, a gasolina do meu veículo, a despesa do meu veículo, a despesa do motorista que estiver comigo, eu não posso pagar enquanto candidato. Isso é importante. Porque senão você está sujeito a devolver esse dinheiro se você utilizou recurso ou do fundo partidário, ou do FEFC, ou até recurso de doação de campanha. Beto, e se o candidato finalizar a campanha com dívidas e não conseguir pagar até o dia da eleição? Como é que fica a situação dele? Olha, em regra geral, se ele não conseguir pagar, se ele tiver autorização do partido para assumir a dívida, o partido poderá assumir, mas ele tem que ter autorização, senão, em regra geral, os partidos não assumem a dívida do candidato, porque ele é solidário às dívidas que ele faz, né, em regra geral, né? Mas se ele contraiu dívida até o final da campanha dele e ele não conseguiu pagar dentro do final da campanha, ele ainda pode arrecadar até o dia de prestação de contas, ele apresentar a prestação de contas, ele pode tentar arrecadar, cair o recurso na conta de doação de campanha para que ele cubra aquelas despesas de campanha que ficou sem caixa para cobertura, né? Em regra geral, geralmente quem deixa dívida, muitas das vezes, é o candidato a majoritário, né? O vereador é muito raro acontecer. Beto, e das sobras de campanha? Quando sobra, como é que faz? As sobras de campanha, se você tem, em regra, você tem 3 contas. A conta doação de campanha, a conta fundo partidário e a conta do FEFC. Se sobrou recurso na conta doação de campanha, você envia esse recurso para o partido, para o municipal. Você devolve para uma conta do partido na municipal. Se você sobrou recurso do fundo partidário, você também devolve para o partido da municipal numa conta também na mesma nomenclatura de fundo partidário. Se sobrou do FEF, que é o Fundo Especial de Campanha, ela já é diferenciada. Você devolve para a União através de uma guia, de uma GRU, né, emitida, recolhida no banco para a União. Volta para a União esse recurso, esse saldo residual. Em regra geral, não se sobra, né? Muito raro sobrar. Quando sobra é muito pouco. E quem é que faz a fiscalização dessas despesas e como, Beto? Como é que é feita essa fiscalização? Olha, a Justiça Eleitoral, ela tem um aparato muito grande de fiscalização e circularização da despesa. Banco, ele manda os extratos
para a Justiça Eleitoral. As fazendas municipais, estaduais e federais mandam as notas fiscais, as informações das notas fiscais emitidas para aquele candidato. Fora isso, ele ainda tem ao aparato do e-social em relação a pessoas que trabalhou, se poderia, se não poderia, né? Informações da própria Receita Federal. Ele fiscaliza os eventos de arrecadação, se você tiver, fiscaliza gasto de propaganda, fiscaliza os comitês, que é importante, né? Fiscaliza os diretórios partidários, ele pode fiscalizar sem problema nenhum. Então, o TRE, ele pode diligenciar uma pessoa do TRE para ir até o comitê, para ir até o posto de combustível, checar quem é que realmente está abastecendo, quem é os carros que foram abastecidos e qual candidato deu a requisição de alguma forma, porque o posto geralmente tem esse controle. E assim sucessivamente. Nas gráficas, eles podem verificar se o material realmente foi feito ali, se realmente tem um controle, as notas que foram emitidas. Então, eu, enquanto pessoa física, se eu doar ou se eu fazer qualquer doação para um candidato, eu posso ir lá informar, ó, Justiça Eleitoral, eu doei tanto para o candidato tal, eu doei esse material para o candidato. Eu, enquanto pessoa física, eu posso doar até 1.024 e alguns centavos para o meu candidato preferido sem nenhum problema, em termos do material, alguma coisa nesse sentido. Né? Sem problema nenhum, sem precisar. Eu posso lá fazer um material X, ó, esse aqui eu fiz para o meu candidato, desde que eu coloquei o meu CPF, vamos dar gráfica, a tiragem, até 1.000 e pouco, sem precisar nenhuma comprovação. Isso é tranquilo. Né? Então, esses cruzamentos de dados em doadores, você pode pegar doadores desempregados, eles pegam, sem renda declarada, funcionários, vamos supor, junta 100 funcionários de uma mesma empresa e doa um pouquinho para um candidato só. Isso caracteriza um direcionamento, né, direto, né? Os beneficiários de programas sociais, né, tem que tomar um cuidado de receber doação desse tipo de pessoas, justamente porque pode comprometê-las de alguma forma. Então, o importante é estar atento às regras e às normas da legislação eleitoral para que não aconteça, para que toda a circularização e toda a fiscalização ela não encontre irregularidade. E para ela não encontrar, você tem que estar bem assessorado pelo contador, pelo seu advogado, pela sua equipe, né, que foi previamente orientada a modo de fazer a coisa certa. E você fazendo a coisa certa, você não erra nunca. Certo. Beto, faz um resumo para a gente. O que é importante destacar nessa materialidade dos gastos eleitorais? Quando a gente lida com a prestação de conta e em relação o destaque da materialidade é simplesmente dizer e provar que aquilo realmente foi feito. Enquanto eu vou fiscalizar, enquanto órgão fiscalizador, seja o TRE, seja o Ministério Público Federal, ele, em regra geral, ele quer saber realmente se aquilo realmente foi gasto na campanha, foi efetivado, de que forma ele foi feito e se tem a prova material, com foto, com nota fiscal, com documentos, relatórios à parte, se precisar, relatório de consumo de combustível, quais carros utilizou, quantos litros utilizou X veículo, se é compatível com aquilo que você comprou. Porque principalmente um produto de campanha bom é o combustível, porque o combustível ele transita, ele faz com que você se locomova. Então, tem que ser compatível. Eu comprei 1.000 litros de combustível, mas eu comprei para usar em quantos carros? Comprei diesel, comprei álcool, comprei gasolina. Eu não vou comprar diesel e contratar carro a gasolina, que vai dar errado. Né? E isso acontece. Então tem que tomar muito cuidado, que tudo tem que ser razoável e proporcional. Eu não posso extrapolar o meu limite do bom senso. Né? Tudo tem que ser dentro de uma normalidade rotineira de campanha. Né? Ela não pode fugir à realidade. E outra coisa, eu não posso utilizar o recurso da campanha para
coisas pessoais alheio à campanha. Jamais eu posso fazer isso. Por quê? Isso vai comprometer a minha campanha. Além de eu ter uma multa, eu ainda posso ser condenado a 2 anos de reclusão, se eu utilizar um recurso fora do que seria o exigível em campanha. Um exemplo disso seria, eu tenho um carro, é meu, quebrou no meio do caminho, então vou pegar o recurso da campanha e vou consertar meu carro. Você não poderia, não pode. Não pode ser. Não pode, de forma nenhuma. Então, essa prática de você estar legal, ela sempre vai ser o melhor caminho. Sempre vai ser o melhor caminho. Porque você não vai ter problema, sua prestação de conta, sua documentação vai para o contador, ele vai fazer todos os cruzamentos de dados possíveis, vai lançar e vai enviar para a Justiça Eleitoral. E, consequentemente, vão ser aprovadas, sem sombra de dúvida. Quer dizer, você é o principal ator na sua campanha, você enquanto candidato e os seus colaboradores, coordenadores e pessoal de apoio, né? Que é muito importante o pessoal de apoio ter uma palestra preventiva sobre arrecadação, sobre gasto e sobre algumas coisas que acontecem pós-eleição em relação à prestação de conta, como que ela se conduz em regra, aprovada com ressalva, não aprovada, e assim sucessivamente, é aquilo que a gente vai falar também no próximo episódio. Neilson, ficou alguma dúvida, algum esclarecimento que o Zé pode tirar para a gente? Na verdade, eu lembrei de uma situação, de um exemplo que aconteceu comigo há 4 anos atrás, quando eu saí candidato, onde teve uma diferença de uma nota fiscal emitida pelo posto de gasolina e aquilo que foi informado na prestação de contas. Então, para você ver quão é importante, de fato, como o Beto disse, a transparência total, e você ter que comprovar que, de fato, os litros que você comprou foram X, os valores são aqueles, e que para você ver que o órgão fiscaliza também, né? O TRE apontou que tinha um valor diferente da nota fiscal e aquilo que a gente informou, mas a gente conseguiu com a nossa equipe corrigir essa situação. Mas os órgãos estão atentos, né, Beto? Outra coisa comum que acontece é em relação à despesa com Google, né? Com Google, com internet. Muitas das vezes você faz aquela divulgação e paga por um valor X. E muitas das vezes, às vezes não acontece deles fazerem completo e sobra um pouco de recurso. A nota é diferente dos boletos que você pagou. Então, se ele for a maior, automaticamente já deu diferença. Se for menor, você teria que, pagou a maior boleto, você teria que devolver, né, o recurso, ressarcir o fundo, se for do FEF, e por aí vai. Então, esse gasto, pagamento e documento fiscal, ele tem que estar perfeito. Se ela for a mais ou for a menos, tem que achar a solução, ou devolve o dinheiro, ou o credor, se recebeu a mais, devolve para a conta que originou o pagamento, e assim sucessivamente. Eu sempre digo o seguinte, tudo aquilo que às vezes pode estar irregular, se você verificar antes, fizer uma análise, você pode corrigir aquela irregularidade a tempo, né? Desde que você consiga ter a informação a tempo. Irregularidade você consegue corrigir, né? Porque você tem os meios de retificar a nota, trocar a nota, substituir pela nota correta, estornar o pagamento ou fazer o pagamento complementar. Agora, ilegalidade jamais se corrige. Ilegalidade, o que é ilegal, só se a lei mudar no futuro, mas ela vai continuar ilegal aquele ato que você fez na vigência da lei. Então, é isso. Jamais cometa uma ilegalidade. Então, nós temos aí mais do que nunca a certeza de que é muito importante a contratação de profissionais que realmente atendam às necessidades da campanha, profissionais que tenham essa expertise, e pode ter certeza que você terá uma campanha tranquila a nível de prestação de contas, a nível de transparência naquilo que você se propôs a realizar. E que dica que você dá para nós, Beto? Hoje está acontecendo as convenções, né, a nível do município. Aqui em Porto Velho vai ter algumas convenções. Que tipo de dica que você dá para o candidato hoje para que ele não possa atropelar já de início e queimar na largada? Não, hoje, a partir de, geralmente, chegando o dia 5 de agosto, é os dias que antecedem essas convenções.
E realmente esses gastos nas convenções, eles são feitos em regra geral pelo partido. Porque o partido já tem essa programação prévia, né? Como pré-campanha, para mostrar os seus futuros candidatos. Até então eles são pré-candidatos. Eles só passariam a ser candidatos após a aprovação em ata, em convenções, que é o caso que está acontecendo em várias cidades do país, nesse momento, ou até o dia 5 de agosto. Né? Aí, a partir daí, passou em convenção, o partido encaminha o Candex, né, que é para o registro de candidatura, após esses candidatos entregarem a documentação pertinente, né? E a partir do registro de candidatura entregou, o TRE, por sua vez, manda para a Receita solta o CNPJ em 3 dias, né? Independente se o candidato está deferido o registro ou não ainda. É já para se antecipar, para que esse candidato possa ter o CNPJ, abrir a conta, para começar a fazer o que tem que ser feito, né? Em relação a gastos dele, a programação e planejamento dele, campanha enquanto candidato. Então, em regra geral, é isso. A gente tem ajudado muito aos candidatos, né, nessa pré-campanha até o registro da candidatura, justamente para que eles não ultrapassem o limite do bom senso, não iniciem um gasto sem que tenha já CNPJ e conta aberta, para evitar problema, evitar diligência, evitar questionamentos em prestação de conta. E é isso. E a gente espera que o candidato sempre fique atento, sempre tenha um profissional de confiança do lado, um profissional que atenda ele fora daquele período do horário comercial, porque campanha é 24 horas por dia, sábado, domingo. Então, ele tem que ter um profissional que atenda ele, porque muitas das vezes o candidato está lá numa linha, pega um telefone, estou numa dúvida aqui, preciso ver isso, tenho que pagar isso, e eu posso, não posso. Então é isso, ele tem que estar aberto, né, a essa canais de informação, que hoje você tem telefone, você tem WhatsApp, você tem internet, você tem tudo. Então você tem os meios para que o candidato entre em contato contigo em caso de dúvida. Isso é importante, o profissional fornecer para o candidato essas informações, né? Porque é a campanha dele que está em jogo, né? Não existe você deixar de dar informação, ele pode cometer uma ilegalidade que não pode se tornar legal, e ele pode perder a campanha. Ele ganha no dia a dia, no voto, e perde no papel. Não vai dar certo. Que bom. Beto, muito obrigada pelo esclarecimento. Leilson, que bom ter você aqui. Pode, amigos, estamos chegando ao final de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenham apreciado esse conteúdo. Mas lembre-se, tudo que é teórico parece extremamente difícil, mas na prática, para quem tem experiência, isso é mamão com açúcar. Rapidinho ele desenrola isso. Teve dúvidas? Pergunta para o Zé, que ele esclarece, não faz nada sem consultar, tá bom? A gente vai deixar na descrição desse vídeo os links para falar com o Beto Anísio e tirar todas as dúvidas. E Beto Anísio, qual é o nosso próximo episódio? É sobre o quê? Olha, o próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a prestação de conta em relação àquelas aprovadas com ressalva e aprovadas sem ressalva. E o que acontece em cada caso, dependendo do tipo de decisão na análise das contas proposta pelo próprio TRE, né? Muitas das vezes surgem algumas coisas que devolução de recurso, penalidades, enfim, aí tem várias outras coisinhas, e as ações, né? O tempo, né? que percorre, o tempo que você precisa guardar todo essas notas, essas comprovações, né, de despesa, e assim sucessivamente. Tá certo. Muito obrigada. E pode, amigos, obrigada. E até o próximo episódio.